Olá! Nesta videoaula, vamos falar sobre vícios de linguagem e barbarismo. Vícios de linguagem. Os vícios de linguagem são desvios da norma padrão ou construções linguísticas inadequadas. São considerados vícios os erros recorrentes contra qualquer norma da linguagem, tanto em relação às regras gramaticais, quanto aos usos relacionados à clareza, à concisão e à eufonia. A palavra vício vem do latim vitium e remete à falta, aos defeitos, à imperfeição. Logo, a ocorrência do vício de linguagem numa conversação, na qual se espera o emprego da norma padrão, causa desprestígio ao falante. Por esse motivo, os vícios de linguagem devem ser evitados. Os principais vícios de linguagem são barbarismo, preciosismo, plebeísmo, arcaísmo, solecismo, cacofonia, redundância, gerundismo e ambiguidade. Nesta videoaula, falaremos sobre barbarismo. Os demais vícios serão abordados nas aulas seguintes. Barbarismo. A palavra barbarismo vem do grego barbarismos e significa linguagem enrolada, confusa, barbaridade. Era considerado bárbaro para os gregos qualquer estrangeiro cujo idioma parecesse indecifrável. O barbarismo está relacionado ao uso de termos que não existem na norma padrão. O barbarismo é o desvio em relação à forma ou ao sentido de uma determinada palavra. Há 6 tipos principais de barbarismo: gráfico, morfológico, sintagmático, ortoépico, prosódico e semântico. Barbarismo gráfico. O barbarismo gráfico ocorre na escrita quando se troca, se omite ou se acrescenta letras a uma palavra. Vejamos alguns exemplos. Na coluna da esquerda, o barbarismo, na da direita, a forma correta. Adivinhar, correto, adivinhar. Boeiro, correto, bueiro. Exceção com 2 S's, correto, exceção com cedilha. Menas, correto, menos. Chuchu com X, correto, chuchu com CH. Bexiga, correto, bexiga. Barbarismo morfológico. O barbarismo morfológico ocorre quando há erro na flexão, ou seja, emprega-se equivocadamente singular ou plural, masculino ou feminino, ou os tempos e modos verbais. Vejamos alguns exemplos. Cidadões, correto, cidadãos. Degrais, correto, degraus. A monstra, correto, o monstro. Mulher macha, correto, mulher macho. Eu ponhei, correto, eu pus. Interviu, correto, interveio. Se eu fazer, correto, se eu fizer. Barbarismo sintagmático. O barbarismo sintagmático é constituído por sintagmas, ou seja, expressões formadas por mais de um vocábulo, construídas de forma equivocada. Vejamos alguns exemplos. A grosso modo, correto dizer grosso modo. Estar pasmo, correto, estar pasmado. Dar uma mão de pintura, correto, dar uma demão de pintura. Na medida que, correto, à medida que. De menor, correto dizer menor de idade. Barbarismo ortoépico. O barbarismo ortoépico consiste no equívoco quanto à emissão correta dos fonemas. O barbarismo ortoépico quanto ao timbre das vogais é chamado de cacoépia. Vejamos alguns exemplos de acordo com o tipo de barbarismo ortoépico. Quanto ao timbre das vogais, crosta, correto dizer crosta. Destro, correto dizer destro. Servo, correto dizer servo. Quanto ao acréscimo de vogais, advogado, correto dizer advogado. Opção, correto dizer opção. Pneu, correto dizer pneu.
Quanto à subtração de fonemas, roubo, correto dizer roubo. Velho, correto dizer velho. Tesouro, correto dizer tesouro. Quanto ao emprego de consoantes, companhia, correto dizer companhia, com NH. Esmagrecer, correto dizer emagrecer. Mendigo, correto dizer mendigo. Barbarismo prosódico. O barbarismo prosódico consiste no equívoco quanto à sílaba tônica. Esse vício também é chamado de silabada. Vejamos alguns exemplos de acordo com o tipo de barbarismo prosódico. Oxítonas pronunciadas como paroxítonas. Catéter, correto dizer cateter. Nobel, correto dizer nobel. Ruim, correto dizer ruim. Paroxítonas pronunciadas como proparoxítonas. Filântropo, correto dizer filantropo. Recorde, correto dizer recorde. Rúbrica, correto dizer rubrica. Proparoxítonas pronunciadas como paroxítonas. Antitese, correto é dizer antítese. Arquetipo, correto é dizer arquétipo. Biotipo, correto é dizer biótipo. Paroxítonas pronunciadas como oxítonas. Duplex, o correto é dizer duplex. Látex, o correto é dizer látex. Triplex, o correto é dizer triplex. Ditongo, pronunciado como hiato. Gratuito, o correto é dizer gratuito. Intuito, o correto é dizer intuito. Circuito, o correto é dizer circuito. Paroxítonas equivocadas em virtude do acréscimo de sílabas. Opita, o correto é dizer opta. Capita, o correto é dizer capta. Impregna, o correto é dizer impregna. Barbarismo semântico. O barbarismo semântico ocorre quando se usa uma palavra ou locução existente, mas com intenção de produzir um significado que não é o dela. Isso ocorre por desconhecimento da expressão ou por associação equivocada com expressões de uma língua estrangeira. Vejamos alguns exemplos. Desencargo de consciência. O correto é dizer descargo de consciência. Fazer algo mal e porcamente. O correto é dizer mal e parcamente. Mordida de mosquito. O correto é dizer picada de mosquito. Passou desapercebido. O correto é dizer passou despercebido. Para finalizar, vejamos alguns barbarismos causados por confusão entre expressões existentes. Ir de encontro significa dar um encontrão. Ir ao encontro significa atender ou combinar. Acerca de, com o a separado, significa a uma distância aproximada. Acerca de, com a unido à palavra cerca, significa sobre, a respeito de. E acerca de, com o verbo haver, significa faz, aproximadamente. Se não, com a palavra unida, significa do contrário, caso contrário. Se não, caso não, na possibilidade de não. Se não, com a palavra unida, também significa a não ser e exceto. Nesta videoaula, falamos sobre vícios de linguagem e barbarismo. Essa é a nossa referência bibliográfica. Espero que você tenha compreendido. Para mais informações, acesse o nosso blog portuguesestudirigido.blogspot.com.br. Você pode ficar atualizado das ações do projeto na nossa página no Facebook, Português Estudo Dirigido. Eu convido você a visitar o nosso canal no YouTube. Lá estão disponíveis as aulas anteriores. Até a próxima!